Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Wagner Costa. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o caso Marcos Duval e o pecado da vaidade. Tem um filme chamado Advogado do Diabo com Keanu Reeves e Al Pacino. Ali é um filme antigo já, que trata justamente dessa relação do homem com os pecados e a forma com que o diabo, no caso o Al Pacino do filme, ele usa de artifícios a própria vontade e o instinto humano para cometer esses pecados e assim cair nos braços dele. O caso do Marcos Duval não é uma exceção, acontece bastante com muita gente que a gente acompanha e gosta. O pecado da vaidade, da pessoa sempre querer estar por cima, é algo que realmente está endêmico hoje em dia. A gente tem que se preocupar com a gente mesmo, não cair numa dessa. Hoje, com as redes sociais, alguém te responde, manda uma mensagem, se você lê ela já de interpretar de forma errada a entonação da mensagem, você já quer responder, você já quer bater, debater, passar por cima, lacrar, mitar em cima da pessoa. E isso, querendo ou não, pessoal, é a vaidade falando fundo. Antes de eu começar a me aprofundar um pouquinho mais nessa análise, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Pessoal, isso ajuda bastante eu ganhar mais relevância dentro da plataforma e poder fazer mais vídeos como esse. Então, pessoal, por favor, dá o like aí, aperta o botãozinho do like, comenta, pô, interage para a plataforma entender que o conteúdo é legal e recomendar para mais pessoas. Assim eu vou poder trazer mais vídeos. Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Bem, primeiro eu queria começar a análise falando do caso em si do Marcos Duval. Ao que parece, essa confusão toda envolvendo Bolsonaro, Daniel Silveira, o próprio ministro Alexandre de Moraes, tem uma explicação bem mais simples do que a gente começa a querer teorizar. Porque parece que realmente ele foi coagido, tem alguma coisa por trás ali, mas na realidade a explicação mais óbvia foi que ele acabou ficando frustrado. O sentimento, a vaidade dele não permitiu que ele analisasse bem as coisas que ele fez. Vamos recapitular um pouquinho aqui. Senador Marcos Duval é um dos senadores, digamos assim, isentões. Ele não era... dava uma no cravo, outra na ferradura, assim como, por exemplo, a própria Janaína Pascoal. Não dá para chamar ela de uma bolsonarista, assim como o Marcos Duval não é bolsonarista, mas volta e meia tinha uma pauta aliada, falava junto, defendia o Bolsonaro em algumas horas, criticava em outras. Ele não tem uma posição muito bem definida ali ideologicamente. É um cara mais, digamos assim, de centro. No entanto, ele era um dos senadores assim que tinha uma boa relação com o MBL. Guarda só essa informação. Então, para o Marcos Duval, o início desse ano estava indo muito bem. Ele foi um dos primeiros senadores a bater de frente com o decreto do Lula sobre os CACs, estava defendendo bastante, ia assustar, ia fazer, ia acontecer. No caso do 8 de janeiro, foi um dos poucos senadores que estava falando contra o Flávio Dino e o governo Lula, afirmou até que tinha provas de omissão do governo federal, que tudo que foi feito com Ibanez Rocha deveria ter sido feito ali no governo Lula também. Então, assim, ele estava sendo bem aplaudido e tinha uma boa vontade com o público dele. Hoje em dia, no campo da direita, só existe basicamente o bolsonarismo. É praticamente 80, 90% do campo da direita ainda é o bolsonarismo. Mesmo assim, pode-se dizer aí que tem uns 10 a 15% ali, 20%, pode ser alguma coisa mais de centro, moderada ali, que também acompanha o Marcos Duval. Só que 100% desse pessoal é antipetista. Guarde bem isso. E na eleição para o Senado, candidato antipetista era o Rogério Marinho, candidato do Bolsonaro. Inclusive o MBL, que critica tanto o Bolsonaro, estava apoiando o Marinho. Não vamos aqui entrar em detalhes ou falar sobre o MBL nesse vídeo,
Mas é fato de que 100% dos eleitores do Marcos Duval, das pessoas que acompanhavam as redes sociais dele, queriam que ele votasse no Marinho. Era a posição mais óbvia que ele deveria tomar. E, no entanto, ele já vinha dando indicativos que ia votar no Rodrigo Pacheco. Isso não foi algo de última hora. Ele já tinha feito vídeos falando que o Marinho estava chegando no Senado agora, estava sentando na janela, que o Pacheco era um bom candidato e tudo mais, que ele era um bom jurista. Já estava dando sinais de que iria votar no Rodrigo Pacheco. No dia da votação, ele vai, cumprimenta o Alcolumbre, sai um vídeo disso, cumprimenta o Rodrigo Pacheco, mas você vê que aquele cumprimento do tipo assim, caraca, eu votei em você, não foi algo simplesmente protocolar, tinha uma relação ali de amizade ali entre ele, como se tivesse cumprido um acordo. Então, muita gente na rede social começou a detonar o cara. E para um cara que estava com o ego inflado, porque ele vinha tomando posições favoráveis ao pessoal que acompanha ele ter esse choque de chamarem de traidor, de vira-casaca, isso daí afetou o ego dele. Para analisar como é que a questão da vaidade pode ser a ruína da pessoa. Ele me vem e tem a brilhante ideia de entrar numa live com o MBL, que até então estava ali junto com ele nas pautas, estava fazendo bastante conteúdo, estava elogiando bastante ele. E o MBL começa a bater nele na live e insinuar que ele é um bolsonarista, que para o MBL é a mesma coisa do que ser um petista. E o Marcos Durval, ao invés de sair, deixa quieto, aceita as críticas que, em primeiro lugar, era para ele ter aceitado, se ele foi de contra a vontade do pessoal que acompanha ele, que vota nele, se ele optou por votar no Pacheco, era para ele ficar pianinho, quietinho no canto dele, não deixa esse assunto esfriar. Se fosse um cara que não tivesse o ego tão inflado, ele teria feito isso, mas ele queria uma resposta, ele queria sair por cima. Então ele tentou entrar na live e ali que aconteceu o maior problema. Quando foi pressionado, ele explodiu e falou uma besteira. Envolveu o presidente Bolsonaro numa conspiração, falando que estava coagindo ele, que tinha denunciado ele numa matéria da Veja, causou um rebuliço. Ele chegou a falar que ia abrir mão do mandato dele, que ia desistir, que ia sair fora, porque ele viu que ele tinha mexido num vespeiro. Ele não tinha provas daquilo que ele estava afirmando, ele sabia que podia se voltar contra ele. Ele tinha envolvido também o ministro Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil no momento, ao que parece, é o Alexandre de Moraes. Então, provavelmente ele deve ter cogitado a possibilidade de sair do país, de fugir, por isso ia abandonar o mandato dele, mas ele viu que se ele abandonasse o mandato dele, seria mais fácil ainda pegarem ele. Então, ele provavelmente foi por isso que ele voltou atrás e agora está batendo de frente. Não vou entrar nos detalhes, não sei se ele está falando verdade, se não está, se ele está mentindo, o que é verdade e o que é mentira, porque ali está bem confuso. Parece que realmente teve uma troca de mensagens entre ele e o Daniel Silveira, uma reunião, uma suposta reunião entre ele, Daniel Silveira e Bolsonaro, mas a gente não sabe até que ponto houve uma manipulação nesses fatos aí que o Marcos Durval está falando, porque o cara já apresentou muitas versões contrastantes. Mas agora que vai a análise associando ao filme com o Al Pacino. Em Advogado do Diabo, retrata a história de um advogado bem-sucedido do interior da Flórida, que ele ganha um caso, apesar do dilema moral, ele sabia que o certo era ele não defender o caso que ele estava defendendo. O acusado realmente ele era culpado, fica nítido para ele isso, era um crime hediondo de fazer maldade com criança. No filme, o advogado resolve
ele titubeia, ele questiona durante o julgamento se ele vai fazer a defesa do acusado ou não. E é nesse momento em que o julgamento estava bem difícil, tinham provas muito grandes de que o acusado tinha realmente cometido o crime, e ele estava questionando se ele ia fazer a defesa desse acusado ou não. Ele estava quase largando o caso, ele pediu um recesso, foi no banheiro para pensar bem no que ele ia fazer. E quando ele estava a ponto de desistir, entra um jornalista que acompanha os casos ali da justiça local e lança um desafio. Ah, dessa vez você vai perder. Vai ser uma delícia escrever sobre como você perdeu, abriu mão do caso. Dizem as más línguas que você vai desistir porque não tem como ganhar. E para satisfazer o ego e a vaidade, o advogado resolve passar por cima dos seus próprios princípios e defender o acusado e ganha o caso. Isso abre a possibilidade dele ir para um escritório bem maior em Nova York, e lá ele vai passar por alguns casos onde a moral é bem questionável de você fazer a defesa, e ao mesmo tempo que ele vai começando a ter um sucesso financeiro e na carreira dele começa a despontar cada vez mais, a vida pessoal dele vai piorando. Ele tem uma esposa, a esposa passa a ficar doente, ter problemas psicológicos. É um filme que retrata a parte bem religiosa também. Independente de você ser ateu ou não, a vaidade é um problema. Se você não gosta de encarar como um pecado, que não existem pecados, você tem que pelo menos analisar do prisma prático. Isso te leva a você fazer coisas que vão afetar você negativamente. E uma frase que me marcou muito quando assisti esse filme há muitos anos atrás é o seguinte: o diabo diz, meu pecado favorito é a vaidade. E realmente é, pessoal. Apesar de parecer bem religiosa essa análise, digamos que a vaidade é algo que pode fazer mal para você mesmo, principalmente quando passa do ponto. Você começa por vaidade, superar os seus próprios princípios para você sair por cima. O que aconteceu ali no caso Marcos Durval, acontece em outros casos também. Tem muitos influenciadores de direita que cometem esse mesmo erro de querer sempre sair por cima com um ego inflado, não sabe receber as críticas e parar e analisar, realmente eu errei. Eu acho que até de certa medida o Bolsonaro ele também cometeu esse problema, esse pecado da vaidade. Bolsonaro ele é um cara muito popular, amado pelo Brasil inteiro. É bem difícil para quem vota nele conseguir conceber a perda dele nas eleições justamente por essa popularidade. Onde o cara vai, pô, é gente querendo tirar foto, é festa, é multidão reunindo. O cara saiu do Brasil, foi para a Flórida e hoje em dia tem brasileiro indo para a Flórida só para tirar foto e ver ele. Tamanha popularidade, tamanha simbologia que o Bolsonaro é para o imaginário do bolsonarista. Ele representa muito mais do que um cara, um presidente. Ele é um símbolo do dedo do meio para o sistema, que está cansado desses políticos que ficam falando fino, que são muito ponderados, mas lá no fundo só fazem besteira. Bolsonaro, a despeito de tudo que ele fez no governo dele, de bom ou de ruim, dá para ver que nitidamente ele teve uma boa intenção por trás. Ele não é um cara maldoso que buscou fazer esquemas de corrupção para se perpetuar no poder. Aparentemente não foi isso que aconteceu. Por isso o Bolsonaro ele tem esse carinho todo. Mas a vaidade é um pecado que pegou o Bolsonaro também. Nos momentos mais difíceis da pandemia, ele, por ser um cara muito popular, ter muita gente que apoia ele quase que incondicionalmente, ele não conseguiu fazer as autocríticas necessárias. Quando ele passou por momentos de provação, no momento de pressão ali, onde tinha muita gente morrendo,
onde os jornalistas estavam igual abutres querendo pegar ele de alguma forma. Ele não soube lidar com as críticas. Ele falou uma frase ou outra ruim, sim. Quando as pessoas falam, tem muita morte, ele fala, e daí, não sou coveiro. Isso daí foi o ego dele respondendo, foi a vaidade. E isso foi um pecado que ele cometeu e teve seu preço cobrado nas eleições. Até hoje, tem muita gente que tem mágoa e raiva de Bolsonaro por conta da condução dele na pandemia. A gente sabe que muito daquilo dali foi narrativa, mas de fato o ego inflado e a vaidade dele não o fez ter a humildade de reconhecer as deficiências do governo. Então, por isso, pessoal, é muito importante não só os políticos, mas nós mesmos enxergarmos os nossos defeitos, termos a capacidade de fazer autocrítica. Quando a gente fala que o diabo adora a vaidade, para quem não é religioso, pode também entender da seguinte forma: a vaidade faz mal para você mesmo porque tira uma coisa importante de você, a humildade. Nós sempre precisamos ter humildade para enxergar os nossos pontos fracos, as nossas falhas, para a gente poder melhorar e assim a gente, aos pouquinhos, progredir na vida. Se você não encara pelo âmbito religioso, que tem uma força oculta ali, querendo te fazer mal, te levar para um caminho ruim, pense de forma prática, como pessoa, indivíduo. Se você quer ser uma pessoa melhor, um indivíduo mais elevado na sociedade, ser um representante melhor, você tem que ter humildade e evitar de cair nesse problema da vaidade. Eu falo porque é difícil. Eu falo isso porque a gente vê muito político cometendo esses erros, mas de certa forma eu entendo. Eu tenho um outro canal chamado Oficina Royal Motorsport, onde eu falo de carro, é o canal do meu negócio. Volta e meia, alguém quando postava uma crítica para mim, eu não reagia muito bem. Queria sempre responder. Pô, eu tinha que estar certo no argumento. Muitas das vezes as críticas realmente eram sem cabimento, muita gente falando groselha na internet. Mas você ficar respondendo, tentando sair por cima, gente, geralmente é pior, porque isso não melhora nada, não vai te melhorar em nada na sua vida. Você às vezes pode acabar perdendo a razão. Lembro de um caso em que eu fiz um vídeo. Eu tenho um carro chamado Fiat Marea, e eu fiz um vídeo falando sobre o Fiat Marea, minhas opiniões, o que o carro tem de bom e de ruim. E teve um rapaz que nesse vídeo comentou: Maré é o pior carro que já teve, é pior que o uma 147, falando um montão de asneiras sobre o carro. E naquele momento eu senti que era uma espécie de provocação. Eu tinha o carro, eu estava falando sobre ele, e eu fui simplesmente respondi: se o carro é tão ruim, por que você está assistindo esse vídeo? Um questionamento talvez até pertinente. E aí que eu recebi uma resposta, eu me dei conta de que aquilo dali que eu fiz foi errado. Ele falou assim: eu acompanhei o vídeo porque eu gosto do seu trabalho, eu admiro você, eu não gosto do Fiat Marea. Isso me doeu. E eu percebi que o problema hoje em dia, as pessoas sempre fazem uma interpretação errada das coisas. Meu canal é pequeno, ele devia ter 8.000 inscritos. Geralmente, eu não tenho nos meus vídeos assim uma média de visualização muito alta. Era algo em torno de, quando lanço o vídeo, fazer 100, 200 visualizações e depois ele ir subindo gradativamente ao longo do tempo. E eu não imaginava que tinha gente que me acompanhava, que gostava do meu trabalho, por ser um canal amador, pequeno, de uma empresa. Então, muitas das vezes as pessoas que te fazem críticas não é para o seu mal. Muita gente, quando escreve alguma coisa na internet, está querendo o seu bem, está querendo fazer uma crítica construtiva. Tem gente que parte para ofensa, sim, é verdade. Mas você bateu o olho em 200 caracteres ali, você talvez não vai conseguir interpretar qual é a real
intenção da pessoa. Então, se esse vídeo chegar a alguém relevante da direita, pô, leva essa mensagem para a cabeça e analisa o que aconteceu, por exemplo, com Marcos Durval e como isso pode implicar. Hoje, a vaidade é um luxo que a direita não pode ter. A gente não pode arrumar confusão à toa. Até mesmo se você não for de direita, for uma pessoa de esquerda, progressista e tudo mais, para analisar quando as pessoas vão te rebater num argumento, quando as pessoas forem te questionar, não fique na defensiva, não seja vaidoso. Ter o ego grande demais pode acabar sendo a sua ruína. Como o diabo fala no filme O Advogado do Diabo, a vaidade é o meu pecado favorito. Então, essa é a mensagem de hoje, é uma análise que eu faço um pouquinho mais profunda sobre o que aconteceu. Não vou entrar no mérito do que é verdade ou não, porque isso daí só o tempo vai mostrar, mas de fato eu acho que é muito importante, como sociedade, a gente tentar balancear a questão do ego inflado, principalmente nas redes sociais. O fato de você não estar discutindo pessoalmente pode te dar uma coragem excessiva na hora de você responder e escrever alguma coisa, e isso pode ser a sua ruína no âmbito pessoal. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, não esquece de dar um like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima.